Boa noite, olá pessoal. Minha missão neste painel é compartilhar algumas boas notícias, pois há motivos para isso. Não estamos acostumados a mudanças. Por ser uma conferência judaica focada em Israel, preciso começar com más notícias. Agora vamos às boas notícias. As más já foram bem discutidas nesta conferência. E Jonathan falou sobre isso recentemente. Mas se você acompanha as pesquisas atentamente nos Estados Unidos, ao redor do mundo, mas estou focando nos Estados Unidos, sabe, nós perdemos a geração Z. Nós perdemos a esquerda progressista. E eu acho que Jonathan descreveu bem. Não é. Existe uma batalha pelo coração e pela alma do movimento conservador, do movimento América Primeiro nos Estados Unidos neste momento. Nós não perdemos essa batalha. A batalha está acontecendo. Mas olha, o outro lado fez um progresso rápido e preocupante. Essa é a má notícia, como todos sabemos. Aqui está o que eu quero enfatizar. À medida que os números diminuíram, a maioria desses novos críticos de Israel, a maioria desses novos céticos em relação a Israel, não são antissemitas endurecidos. Sabe, aquele núcleo fervoroso de antissemitas sempre esteve na casa dos 10%, isso realmente não mudou. O que muda é que eles têm novos canais para espalhar sua desinformação. Eles estão espalhando uma narrativa anti-Israel odiosa, e essa narrativa passou a dominar setores importantes da nossa mídia e das redes sociais. E isso está influenciando aqueles 80% do meio e os voltando contra Israel. As perdas na esquerda, direita e com a geração Z são em grande parte resultado disso. Da disseminação de uma narrativa falsa e feia sobre Israel. E isso é uma boa notícia. Porque se isso é resultado de mentiras, se isso é resultado de uma narrativa falsa, isso significa que confrontar essas mentiras, desafiar essa narrativa com a verdade, pode e faz diferença. E faz mesmo. Mas aqui está o que precisamos lembrar. A maioria das formas que a nossa comunidade usa para espalhar a nossa verdade sobre Israel é em grande parte ineficaz. A sociedade americana, os campi americanos se tornaram isolados. Todos habitam um silo ideológico, seja você da esquerda progressista ou da direita America First, onde tudo o que você lê e tudo o que vê na mídia, nas redes sociais, seus amigos, confirma as narrativas dominantes nesses silos ideológicos. E assim, quando trazemos ótimas informações pró-Israel, um excelente palestrante pró-Israel, a maioria das pessoas que precisa dessa informação não sai do conforto do seu silo ideológico para ouvir nosso palestrante pró-Israel, a menos que estejam vindo para protestar. Escrevemos ótimos livros, escrevi livros pró-Israel repletos de verdade e fatos. Pessoas nesses silos ideológicos que nos desafiam não compram meus ou seus livros para aprender a verdade sobre Israel. O mesmo vale para nossos vídeos pró-Israel. O mesmo vale para nossos artigos pró-Israel. Nossa verdade funciona. A nossa verdade realmente muda corações e mentes. Mas a maioria do que fazemos como comunidade nunca penetra nesses silos para alcançar justamente as pessoas que mais precisam. Nós, da Força Tarefa Maccabi, focamos e focamos exclusivamente nesse desafio. Certo? Não há problema de conteúdo na comunidade pró-Israel. Temos conteúdos ótimos, convincentes e poderosos. Nós temos um problema de distribuição. Nós não conseguimos tirar isso do nosso círculo pró-Israel e levar para as comunidades que importam e que precisam saber disso. Nós focamos exclusivamente nesse problema, como levar a verdade para essas pessoas que mais precisam. Nós temos vários programas através dos quais fazemos isso. Hoje à noite quero focar no nosso programa mais eficaz. A forma mais eficiente de mostrar a verdade sobre Israel é trazer as pessoas para cá. Não podemos levar todos para Israel, então focamos em duas categorias. Trazemos influenciadores digitais. E desde que Israel reabriu após a Covid, trouxemos mais de 300 influenciadores que têm, em média, 3 milhões de seguidores somados nas plataformas. Oferecemos experiências personalizadas em Israel, transformando a maioria deles em amigos e aliados que divulgam nossa verdade a novos públicos. E então fazemos o mesmo.
Fazemos o mesmo em nossos 65 campi no país e alguns no exterior, onde mapeamos o campus. Não dá para trazer todos para Israel. Devemos ser seletivos com nossos não-judeus. Mapeamos o campus e identificamos as 20 pessoas que dominam a política no campus. Geralmente não há mais do que 20 influenciadores e líderes que comandam as discussões políticas. Vamos levá-los para Israel junto com 5 estudantes pró-Israel que estão lá não para aproveitar Israel, mas para construir e criar laços com esses 20. Então a viagem muda eles. É algo incrível. Sabemos que viagens para Israel são muito importantes para os judeus e transformam suas vidas. O programa Birthright é um grande sucesso. Viagens para Israel encantam nossos amigos cristãos evangélicos que sempre retornam animados e apaixonados. Funciona para eles. Mas a verdade sobre Israel é tão poderosa que, de forma consistente, quase sempre, transforma os céticos e críticos de Israel, que tendem a dominar a política em nossos campi. E então eles voltam tendo sido convertidos de céticos e críticos para amigos e aliados, e trabalham conosco para construir coalizões que podem lutar e vencer no campus. Mas não acredite só na minha palavra. Temos conosco alguns amigos esta noite que participaram desses programas e podem falar pessoalmente sobre como esses programas os transformaram. Quero começar com Blessing. Blessing é nossa aluna da África do Sul, da Universidade Wits. Ela vai pronunciar corretamente para vocês. Vou chamar de Universidade Wits. Os pais de Blessing cresceram e viveram sob o apartheid. Blessing, como todo sul-africano negro, foi informado que Israel é um país de apartheid. Ela não gostava de Israel, mas teve coragem de viajar conosco para ver a verdade e isso a transformou. Blessing, compartilhe sua experiência. Boa noite a todos. É realmente uma honra estar aqui. Muito obrigada. Eu me sinto muito abençoada por estar aqui. Meu nome é Blessing Matlhabela. Eu sou da África do Sul. Atualmente estou estudando Direito na Universidade Wits. E eu vim para Israel pela primeira vez em 2024. Antes da viagem, eu só tinha ouvido falar de Israel nas redes sociais. E eu sabia que Israel estava cometendo apartheid. E para qualquer sul-africana, essa palavra é muito impactante. Nosso país enfrentou um passado muito doloroso. E como essa palavra estava associada a Israel, eu realmente odiava Israel. E eu nunca soube nada sobre Israel além do que via nas redes sociais. Mas eu decidi desafiar meu pensamento e não ser intelectualmente preguiçosa vindo nessa viagem. Sinceramente, isso mudou minha vida. Fiquei surpresa ao realmente ver isso. Temos muçulmanos, temos árabes, temos uma população árabe, temos cristãos, judeus, etíopes, alguns que se parecem comigo. Temos a comunidade judaica e tantas religiões diferentes, tantas pessoas diferentes. Até Tel Aviv era tão moderna. Eu achava que o estado inteiro era conservador, mas ver a diversidade do país realmente me fortaleceu. Mas o aspecto mais transformador da viagem para mim foi conversar com uma sobrevivente do Festival Nova. Ouvir que mulheres foram brutalmente estupradas e violentadas sexualmente foi algo totalmente novo para mim. Eu nunca tinha pensado que isso pudesse ter acontecido, e essa é a realidade na África do Sul. Muitas de nós desconhecemos o ocorrido em 7 de outubro, e eu não poderia deixar este país e voltar para a África do Sul sem falar sobre as histórias das mulheres que morreram naquele dia. Isso seria uma injustiça para a humanidade. E desde então, dediquei minha vida a combater o antissemitismo e tenho orgulho disso. Uma boa notícia de vez em quando é sempre bem-vinda. Blessing, obrigado. Deus te abençoe, Blessing. Nicole, eu não quero, sabe, não quero te caracterizar de forma errada, mas dá para dizer que talvez você fosse uma cética em relação a Israel quando foi convidada para uma viagem a Israel. Conte-nos sua história. Oi, pessoal. Sou Nicole Rodrigues Munhoz, colombiana-americana, recém-formada em psicologia pela Pennsylvania State University. Minha história é única.
Minha história é única porque começou em 7 ou 8 de outubro como alguém que não era judia e era muito ignorante sobre o Oriente Médio, pois não tinha envolvimento na situação. Vi uma ou duas postagens nas redes sociais, mas continuei meu dia sem entender direito, só sabia que algo tinha ocorrido no Oriente Médio. No dia 8 de outubro, a caminho de uma das minhas aulas das 9 da manhã, passei pela área principal da minha universidade e vi um enorme protesto pró-Palestina. Tão grande que por um instante achei que o que li na noite do dia 7 de outubro havia sido feito por Israel contra os palestinos. Eu sei, parece loucura, mas era essa a narrativa que tentavam impor no meu campus. A guerra então estourou, e a mídia estava promovendo uma certa narrativa, assim como meus professores. Tanto que em certo momento eu me considerei anti-Israel. Nunca usei cafiés nem fui a protestos, mas sempre tive uma visão negativa de Israel. Mas eu sempre tive perguntas que o outro lado nunca conseguia responder para mim. Então fui recrutada pela MTF para a minha primeira viagem de perspectivas e houve duas coisas principais que realmente me chamaram a atenção. Uma delas foram as placas de rua, ver placas em hebraico, árabe e inglês. Quando te dizem que existe supremacia branca judaica em Israel, mas você vê 3 idiomas diferentes nas placas oficiais do governo, começa a acender uma luz na sua cabeça. Mas uma das partes que me mudou fundamentalmente como ser humano e realmente iniciou minha jornada e mudou minha forma de pensar foi a Nova, a Farasa e o Noodles. Ouvir essas histórias, ver esses rostos, isso me expôs à verdade e me mudou fundamentalmente como ser humano. Eu também pude ouvir os testemunhos de duas sobreviventes. Ouvir a verdade, ser uma testemunha, é um privilégio enorme, mas também é um fardo. É um fardo no sentido de que, uma vez que você ouve a verdade, você não tem mais o luxo de ficar em silêncio. Após a viagem, fui recrutada como estagiária, retornei ao campus e consegui recrutar novos estudantes para a viagem de perspectiva. Mas a parte da qual mais me orgulho é que consegui enfraquecer fundamentalmente o SJPI no meu campus e barrar a legislação que eles tentaram aprovar. Thank you. Thank you. Enfraqueceu as vozes pró-Israel e as vozes sionistas. Devido ao trabalho meu e de outros estudantes sionistas no campus, nossas vozes agora são ouvidas no governo estudantil e o SJP não tem mais todo o poder. Essa viagem é algo que muda fundamentalmente uma pessoa e é transformadora. Desde então, agora estou estagiando para a Natan, que é uma organização americana que arrecada fundos para soldados das FDI que estão passando por TPT e os ajuda a superar isso. No fim das contas, não precisamos só defender O Estado de Israel, mas também precisamos defender seu povo. E muito disso começa defendendo nossos soldados. Então, essa é a minha história. Muito obrigada por isso. Obrigado, Nicole, que Deus te abençoe. Amigos, essas bênçãos da Nicole são justamente o tipo de pessoas que os pessimistas dizem que perdemos. Perdemos essas pessoas à esquerda. Eles todos nos odeiam, todos são antissemitas. Não, 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 não. O outro lado fez um trabalho melhor do que nós de entrar nesse silo ideológico e espalhar a narrativa falsa deles. Se conseguirmos reunir recursos para entrar nesse silo e competir, a nossa verdade vai derrotar as mentiras deles todas as vezes. Haverá mais Nicoles, haverá mais bênçãos. Isso é algo que podemos fazer. Não podemos desistir. Temos que redobrar nossos esforços. Agora, tudo o que fazemos no campus, fazemos através dos nossos aliados estudantes judeus. Quer dizer, faz um tempo que não estou em um campus. Preciso de pessoas no local para mapear o campus, indicar quem deve ir no ônibus e depois ir no ônibus com eles e construir esses relacionamentos que formam as coalizões vencedoras. Na Universidade de Stanford não é um lugar amigável. Kevin, um dos nossos aliados judeus, liderou uma viagem. Kevin, como foi? Maravilhoso. Obrigado. Horrível atacar alguém. Vocês fizeram um trabalho incrível. Antes de falar sobre a Força Tarefa McVeigh, que amo, quero explicar por que acredito nela.
Agora, em cerca de 11 dias, meu grande país está prestes a celebrar seu semi-quincentenário, seu 250º aniversário. E para incutir em mim mesmo, reinserir em mim mesmo, o espírito de 1776, voltei e comecei a ler os textos de Thomas Jefferson. Encontrei uma carta de 1820 que ele enviou a William Roscoe sobre a Universidade da Virgínia, fundada por Thomas Jefferson. E ele disse algo como: esta instituição será baseada na liberdade ilimitada da mente humana, pois aqui não temos medo de seguir a verdade onde quer que ela nos leve, nem de aceitar qualquer erro, desde que a razão seja livre para combatê-lo. Como nós caímos longe? Estudei 4 anos em Stanford, uma das melhores do país, e adorei a experiência. Mas a ideia de que a razão era livre para combater erros é uma simples falsidade. Havia lugares no campus onde eu e pessoas com a minha ideologia fisicamente não podíamos entrar. Existiam espaços intelectuais onde declarações contrárias à ortodoxia levavam à remoção ou ostracismo social. Vimos uma paralisação da instituição americana. A questão realmente é que a contranarrativa simplesmente não existe, e há 1 milhão de organizações que gostam de falar sobre Israel, que são aquelas que levam estudantes para Israel. Vou explicar o que diferencia a Força-Tarefa Macabeu. Não é só porque eles levam estudantes não-judeus para Israel, mas é porque eles mostram tudo para eles. Você vem para Israel e vê as coisas mais horríveis e devastadoras que aconteceram com os israelenses, mas você realmente não conversa com os israelenses. Historicamente, a Força-Tarefa Macabeu levou estudantes para a Área A, fez com que os estudantes se encontrassem com a autoridade palestina para ouvir as perspectivas da autoridade palestina sobre isso. Quero perguntar e refletir. Nós, que acreditamos na visão de Israel e que é uma força para o bem moral, isso é só tribalismo por sermos judeus? Espero que não. Vimos este país como ele é. Ouvimos os argumentos contrários mais fortes e ainda assim escolhemos o lado que sentimos ser verdadeiro. Quando você leva estudantes universitários para fazerem a mesma coisa, eles acabam, regularmente, quase que de forma previsível, chegando exatamente à mesma conclusão. As pessoas sabem quando estão sendo alvo de propaganda e, na verdade, não gostam disso. Quando as pessoas veem tudo, você pode recrutar quem tinha sentimentos negativos sobre Israel. E, em segundo lugar, quando eles voltam de suas viagens para os campi universitários, onde viram tudo e ouviram contra-argumentos, eles conseguem responder a esses argumentos de forma rigorosa. Convencer as pessoas a serem pró-Israel é diferente de explicar por que esse Estado é grandioso e a aliança com os Estados Unidos é necessária e simbiótica. Mas é outra coisa prepará-los para quando surgirem perguntas difíceis sobre o tratamento dos árabes, sobre o status legal deles na sociedade, sobre os fundamentos básicos do Estado. Se você não consegue ensinar aos alunos por que essas coisas são importantes, então o impacto fica restrito a uma pessoa. Mas quando você realmente ensina às pessoas o porquê, o impacto consegue se espalhar. Quando elas retornam aos seus campi, como vimos com essas 2 mulheres incríveis, nunca é um processo isolado ou restrito ao indivíduo. As comunidades se expandem. O vírus pró-Palestina e anti-Israel que tomou conta de tantos desses campi é enfraquecido pelo antídoto que são os estudantes que participaram dessas viagens e viram tudo. Tudo isso para dizer que, enquanto o 250º aniversário do meu país se aproxima em cerca de uma semana, por trás de todas as celebrações e da minha felicidade, encontro algum conforto e alívio no fato de que a visão jeffersoniana está sendo restaurada, em parte, por pessoas que ainda acham importante ver tudo isso. Levar as pessoas ao centro do conflito e incutir nelas não só o espírito da Revolução de 1776, mas também a coragem que o acompanha. A coragem de relatar o que viu e enfrentar quem ainda se recusa a enxergar o mundo como deveria ser. Obrigado, pessoal. Na viagem do Kevin, nós não levamos. Se você foi criado como antissemita, se conseguimos perceber que isso fazia parte da sua identidade desde o nascimento, nós não levamos você na viagem. Fora isso, somos bastante abertos porque acreditamos no poder dessa experiência. Então, um exemplo é que na viagem do Kevin, eles recrutaram e convidaram uma das mulheres que ajudou a organizar e liderar os acampamentos anti-Israel em Stanford. Kevin, rapidamente, como foi a viagem dela e o que ela fez desde que voltou? Eu nunca vi, em meus 22 anos neste planeta, uma transformação pessoal mais impressionante, uma transformação ideológica pessoal mais impressionante do que a que vi nessa pessoa. Toda a identidade dela, até aquele momento, estava baseada no ódio a Israel e na compreensão de que esse conflito se encaixava nas concepções dela de certo e errado e de tudo em termos absolutos.
Desde que voltou da viagem, ela se tornou uma das personalidades mais ativas na mídia, ao expor suas opiniões para quem antes discordava. Você pode ler seus artigos no Telegraph e ver sua entrevista na Free Press. Taryn Thomas. E se alguém quiser procurá-la, ela é uma grande amiga minha e eu tenho orgulho do que ela fez. É, sim. A gente vê isso repetidas vezes. Para finalizar, não sei se Alex está esperando. Sim, está. Agora, as duas palavras favoritas de Alex. Agora, há muitas vozes em nossa comunidade dizendo: sabe de uma coisa? Acabou. Vamos desistir da luta. Brad Stevens, a quem admiro muito, fez um importante discurso meses atrás dizendo que devemos parar de lutar contra o antissemitismo. É uma perda de tempo e esforço porque os antissemitas não nos odeiam por falta de informação ou por desinformação. Eles nos odeiam por uma psicose profunda que nossas palavras e lógica não vão mudar. Brad Stevens estava 100% certo sobre o antissemita, sobre aqueles 10% que nos odeiam não importa o que aconteça. Mas ele estava completamente enganado sobre o objetivo e o propósito de combater o antissemitismo. Nunca é sobre convencer aquele que odeia a nos amar. Eles nunca vão. É uma perda de tempo e nos rebaixa. Combater o antissemitismo é sobre os 80% que não sabem em que acreditar. E se abandonarmos essa luta, estaremos fazendo o dia do Catar. Garantimos que o investimento deles de 400 bilhões de dólares seja um ótimo investimento. Fizemos o dia do Irã, fizemos o dia de Tucker Carlson, fizemos o dia de Candace Owens. Não ousamos abandonar a luta. Nossa verdade é poderosa. Ela muda corações e mentes. Não é hora de desistir, amigos. É hora de redobrar os esforços e fazer muito, muito mais. Obrigado.